Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e o assunto da nossa aula hoje vai ser sobre força de atrito. Você já imaginou como seria o mundo se não existisse a força de atrito? Você sabe o que é a força de atrito? E é esse assunto que eu venho discutir com vocês nesta aula, tá? Se não existisse essa força de atrito, o mundo seria como uma grande plataforma de gelo, tá? Então você estaria andando o tempo inteiro escorregando. Então, resumidamente, força de atrito nada mais é do que uma rugosidade que existe entre o chão e o nosso pé para evitar que os objetos escorreguem, tá? A força de atrito, ela nem sempre ela é desejada. Então eu coloquei aqui para vocês que nem sempre o atrito ele é desejado. Se vocês observarem aqui nessa figura, onde eu tenho aqui a relação de uma determinada bicicleta ou a relação de uma moto, eu sempre tenho que colocar um óleo para que ele deslize com mais facilidade. Então, nesse caso, ele não é tão desejado. E aí vamos entender um pouco melhor agora nessa teoria, aonde que a gente encontra o atrito e quais são os fatores físicos que está relacionado com essa força de atrito, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu queria que vocês imaginassem aí na casa de vocês que eu vou arrastar um determinado sofá. E esse sofá, quando eu arrasto ele tem uma força que atua. Então, quanto mais pesado, quanto maior for a massa desse sofá aqui, ó, mais força ele vai fazer no chão e maior vai ficar o meu risco, tá? Então, o atrito, ele é o grande responsável por esse risco que está aqui. Então, resumindo para vocês, pessoal, o atrito, ele é, na verdade, essa rugosidade que a gente vê aqui, ó. Se eu colocasse um zoom. Isso aqui faz o papel do sofá e esse daqui faz o papel do chão. E cada material que existe na natureza, ele tem uma rugosidade. Então, por exemplo, você empurrar um material, um sofá, em um porcelanato, vai ser muito mais fácil, ele vai deslizar com facilidade. Se você empurrar esse material, por exemplo, numa madeira, ele vai deslizar de uma outra forma. E num chão de concreto ou com cimento, ele vai deslizar com mais dificuldade, porque aqui ele apresenta maior rugosidade. Então, eu estou dizendo para vocês que cada material na natureza, ele tem o que eu chamo de fator de atrito. Quanto mais rugoso for a minha plataforma, maior é o fator de atrito, mais dificuldade de me deslocar eu tenho. Quanto mais liso, como porcelanato, como uma madeira, tá? Como uma pista de patinação, menor vai ser o meu fator de atrito e mais fácil será a minha locomoção. Agora eu vou falar para vocês do aparelho que a gente utiliza. Tem um experimento que a gente vai fazer no laboratório de física assim que voltar às aulas. E esse aparelho, pessoal, ele é chamado de dinamômetro. Tá bom? É esse daqui, ó, dinamômetro. É esse aparelho aqui. Para vocês poderem entender um pouco melhor esse aparelho, ele é formado aqui dentro por uma mola, tá? Essa mola ela pode ser uma mola mais grossa, uma mola mais fina, depende para qual utilidade. Se eu estou usando esse dinamômetro para levantar, por exemplo, um estojo leve, eu tenho uma mola fina. Se eu estou fazendo um aparelho chamado dinamômetro para eu poder, por exemplo, empurrar um objeto pesado, eu tenho uma mola um pouco mais grossa. Essa mola ela é graduada e com essa mola eu puxo o determinado objeto. Ó, tá vendo que ele está puxando esse bloco aqui, ó. E aí, pessoal, quando eu puxo, esse meu dinamômetro ele gera aqui uma marcação. E aí eu consigo saber, para puxar aquele objeto, eu fiz uma força de tantos newtons, 10 newtons ou de 15 newtons. Então ele dá para mim a força que eu utilizo, certo? E aí, pessoal, eu posso entrar com vocês com um conceito que eu chamo de força de atrito. Então é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Vou grifar aqui, ó.
Isso aqui é a fórmula que a gente vai usar para calcular a força de atrito. Então, eu vou fazer aqui em cima um resumo rápido para vocês entenderem. A fórmula que a gente usa para a força de atrito é essa daqui, ó. Vamos colocar de preto, ó. FAT é a força de atrito. Ela vai ser, essa letra aqui é do nosso alfabeto grego e ela significa Mi, tá? Então, é Mi vezes a nossa força normal. Já vou explicar o que significa isso para vocês. Esse Mi, pessoal, ele depende do meu material. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o meu objeto deslizar sobre uma madeira, ele tem um fator de atrito, isso é dado numa tabela. Se eu estou fazendo o meu objeto deslizar sobre um chão de cimento, ele tem um outro fator de atrito, isso é dado na tabela. Então, ele depende do material. Esse N é a nossa força normal, tá? Então, por exemplo, para vocês entenderem, imagina que esse bloco tenha 5 quilos, tá? Aqui, ó, 5 quilos. Então, ele tem uma força aqui. Lembra, ó, força-peso é massa vezes gravidade. Se eu calcular aqui, eu tenho uma massa de 5, a gravidade 10, então eu tenho uma força-peso de 50 newtons. Como esse objeto está se deslocando aqui na horizontal, então eu tenho que essa força que sustenta ele é chamada de força normal e também vale 50 newtons, tá? A força normal é sempre igual à força-peso quando o objeto está apoiado em uma superfície horizontal, tá? Então, quando você pega a massa de um objeto, você consegue calcular aqui a força normal. Isso aqui você vai olhar em uma tabela e aí a gente vai conseguir calcular a força de atrito. Tranquilo? Vamos falar mais um pouquinho da força de atrito, pessoal? Eu tenho aqui, ó, 2 tipos de força de atrito. Uma força de atrito ela é chamada de força de atrito estático. O que quer dizer a palavra estático? Ó, Mi estático. É quando o nosso corpo ainda está em repouso. A palavra estático quer dizer parado. E o Mi dinâmico é quando o nosso corpo já está em movimento, tá? Então, para ilustrar essa situação, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, ó. Imagina que essa menina aqui, ela queira empurrar esse carrinho. Enquanto esse carrinho está parado, ela vai ter que fazer uma força grande para poder vencer o atrito do chão. Depois que o carro já está... Então, isso aqui quando ele está parado, tá? Quando esse objeto já estiver em movimento, então ó, vamos colocar aqui, ó, ele está em movimento. Ela vai fazer uma força menor. Por quê? Porque ela já venceu o atrito do chão. Aí, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é o seguinte. Quando um objeto está parado, eu preciso fazer mais força. Então, a minha força de atrito estática é grande. Exemplo, imagina que aqui você tem um guarda-roupa, ó, e você vai empurrar esse guarda-roupa. Você faz uma força grande nesse guarda-roupa, então força de atrito estático. Depois que o guarda-roupa já está em movimento, você vai realizar uma força menor, e aí eu chamo de atrito dinâmico, tá? Então, no atrito dinâmico, a minha força de atrito é menor, eu faço menos força depois que o objeto está se movimentando. Agora eu vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem o que é o atrito dinâmico e o que é o atrito estático, tá? Eu quero que vocês imaginem 2 situações aqui. Primeira situação, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, 80 quilos. Imagina que o meu sapato é feito de um material muito próximo do pneu. E eu estou pisando num asfalto seco, tá? Então, aqui está a sola do meu pé, feita de um material que é o pneu. E eu estou pisando aqui no asfalto seco, que é esse chão aqui.
Aí eu tenho que o atrito estático vale 0,5 e o atrito dinâmico é 0,3. Então vamos calcular qual que é a força nossa de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal. Se eu utilizo aqui, pessoal, o atrito estático, vai ficar então μ vale meio. Se eu tenho 80 quilos, a minha força-peso aqui vai ser de 800 newton, que é 800 vezes 10 da gravidade. Lembra? Força-peso é igual massa vezes gravidade. Se a minha força-peso aqui é de 800 newton, eu tenho então aqui que a minha força normal também vai ser de 800 newton. Então, vezes 800. Então, a minha força de atrito, no caso estática, é de 400 newtons. Já vou interpretar isso com vocês. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, se eu estivesse colocando no meu dinâmico, no meu coeficiente de atrito dinâmico. Então, vamos lá. Eu sei que a força de atrito dinâmica é μ vezes a normal. Então, eu vou ter agora aqui 0,3 vezes 800. Isso daqui vai dar como resultado 240 newtons. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Para que eu consiga sair e parar do meu movimento que está estático parado, eu preciso fazer uma força de 240 newtons, porque tem alguma coisa aqui para trás me impedindo de andar, 240 newtons. Se eu fizer uma força de 241 newtons, eu consigo me locomover nesse chão, eu preciso vencer esse atrito do chão. Se eu faço uma força aqui de 239 newtons, eu não consigo, eu vou continuar parado, tá? Então, isso é a força de atrito.